Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 081 de Matemática, trazendo a resolução da prova para você da Transpetro 2023. Eu gostaria de dizer que a prova não foi simples, mas eu vou resolvê-la na íntegra, ok? É importante salientar aqui que tem um exercício de geometria plana que nós vimos na revisão do dia 6, na aula de geometria no triângulo retângulo. Assista essa aula que você vai ver que é igualzinho, muito parecido com o exercício que caiu na prova, só mudou o tamanho de um lado. O exercício eu dei para você já imaginando que poderia cair, tá certo? E caiu. Então vamos lá? Trabalhando o exercício 11. Muito bem, aqui ele pede para você dizer qual de três números a sequência, qual é o maior e qual é o menor. Muito bem, nós temos que 2 elevado a 75, ele é maior ou menor? Maior é este sinal, né? Ou menor que 4 elevado a 37. Primeiro, eu vou comparar este número aqui, o 2,75, com o 4 elevado a 37. É importante você entender que dá para comparar o 2 com o 4 porque o 4 é 2 ao quadrado. Então, no lugar deste 4 aqui, eu coloco 2 ao quadrado. E existe uma propriedade da matemática que você pode ou deve multiplicar esses dois números aqui. O 2 vezes 37. Então, em vez de escrever 4 elevado a 37, você pode escrever 2 ao quadrado, que é 4 elevado a 37. Mas se você for fazer essa conta, 2 elevado a 37, o resultado te dá 74. Então, este número daqui, o 2 elevado ao quadrado elevado a 37, é 2 elevado a 74. Portanto, o 2 elevado a 75, ele é maior que 2 elevado a 74, que é o resultado desta conta aqui. Então, 4 elevado a 37 é a mesma coisa que 2 elevado a 74. Muito bem. Então, 2 elevado a 75 é maior que 2 elevado a 74. Portanto, eu já sei, eu vou poder saber que esse 4 elevado a 37 é o menor número. Tá? Porque 2 elevado a 75 é maior que 4 elevado a 37. E nós vamos descobrir, portanto, que esse 4 elevado a 37 ele é o menor. Aí nós vamos disputar entre o primeiro e o segundo. Eu já sei que 4 elevado a 37 ele é menor que 2 elevado a 75, porque 2 elevado a 75 é maior. Então, vamos comparar agora o 2 elevado a 75 com o 3 elevado a 50. Aqui entra essa mesma propriedade. Você pode, em vez de escrever 75, você pode escrever múltiplos de 25. Né? Seria 25 vezes 3. Não é? 75 é a mesma coisa. Então, no lugar de 75, eu coloco 25 sobre 3. E aí, eu coloco o 3 para dentro. Então, isso pode ser escrito assim, ó. Se 75 é 25 vezes 3, eu posso escrever o 2 elevado a 75 da seguinte maneira. 2, e aí eu vou comparar da mesma maneira, o 50 é 25 vezes 2, né? Então, eu posso escrever números entre parênteses estão elevados a 25. E eu posso comparar o que está dentro com o que está as coisas que estão dentro do parênteses. 2 elevado à terceira é 8. E 3 elevado ao quadrado é 9. Portanto, 2 à terceira elevado a 25 é menor que 3 ao quadrado elevado a 25. Tá certo? Então, porque 2 à terceira é menor que 3 ao quadrado. 2 à terceira é 8. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E 3 ao quadrado é 9. Portanto, eu descobri que o 3 ao quadrado elevado a 25, ou seja, o 3 elevado a 50, ele é o maior de todos. Então, a resposta desse exercício é a letra A. Tudo bem? Por quê? Porque o menor é 4 elevado a 37, o do meio é o 2 elevado a 75 e o maior de todos é o 3 elevado a 50. Então, aí eu consegui resolver esse exercício. Ele envolve um pouquinho de álgebra, um pouquinho de potenciação, que é o que o problema pediu para você fazer. O número 12 está aqui e ele é um problema envolvendo PG, envolvendo potenciação, envolvendo PG, porcentagem.
Então, como que a gente faz? Você tem um dinheiro, um artigo que custava na época, em 1994, há muitos anos atrás, ele custava o preço de R$ 13,91 um artigo. Esse era o preço dele em 1994. E foi caindo taxas, né, de porcentagem em cima dele, porcentagem em cima de porcentagem, até passarem-se 28 anos. Depois de 336 meses, ele foi submetido a uma inflação constante, no aumento de preço, até chegar de 13,91 até passaram 336 meses e o preço final dele foi R$100. E aí ele pede qual é o valor dessa porcentagem que gerou, no final de 336 meses, o preço final dele de R$100. Você entendeu a pergunta do problema? Nós vamos calcular o valor dessa porcentagem que você joga inicialmente em cima de 13,91 e vai jogando até chegar. Só que você tem que entender que isso é uma PG, né? Quando você está multiplicando por um número constante, isso é uma PG. Mas como é que fica esta porcentagem assim? A gente pode calcular explicitamente, né? Então, vamos analisar o primeiro, segundo e terceiro mês para generalizar para 336 meses. Então, no primeiro mês, o que aconteceu? O artigo custava, em 1994, 13,91. No segundo mês, ele tem aquele preço que ele tinha, 13,91, mais quanto? Mais 13,91 vezes K, onde K é 0, alguma coisa, é uma porcentagem, né? Só que ela já está dividido por 100, eu posso passar depois multiplicando por 100, eu vou fazer isso, né? Para virar K porcentagem, como ele está pedindo aqui, ó. Tá, ó. Para virar K porcentagem, eu tenho que pegar esse Kzinho e multiplicar por 100. Todo mundo, né? Se eu tiver uma equação. Então, o que vai acontecer? No segundo mês, a revista foi aumentada de K%, né? Então, ele fica o preço dela antigo, certo? O preço dela antigo, mais 13,91 vezes K. Já se nós chamarmos, por exemplo, esse número aqui de K, igual a esse número aqui, essa equação de um valor A, por exemplo, 13,91, mas que é o preço anterior, o que vai acontecer no terceiro mês? É o preço anterior, né? Que é 13, para eu não ter que escrever, né? É o preço anterior mais o A de novo, preço anterior vezes K. E no outro mês, vai ser eu chamar isso tudo aí de B, vai ser B mais B vezes K. De tal maneira que se você fizer isso, você pode colocar o A em evidência, onde A é 13,91, 1 mais K, e multiplicar por 1 mais K. Porque se você coloca o A em evidência, se você distribuir, por exemplo, aqui, ó, A vezes 1 dá A, dá este A aqui. E A vezes K dá AK. Então, tá certo isso que eu fiz. Tudo bem? Eu posso colocar o A em evidência, ficar 1 vezes K. Mas o A, ele já tinha 1 vezes K. Então, no segundo mês, fica K quadrado, 1 mais K ao cubo, 1 mais K à terceira, até esse número, que é 2 da terceira, ao final de 336 meses, ele vai virar lá em cima a potência. Por isso que aparece nas respostas fatores de 336. Como você pode ver aqui. Tudo bem? Nas respostas tudo tem um número lá 336. Porque você está fazendo isso 336 vezes, aplicando o K sucessivamente, tá certo? Então o que vai acontecer? Você tem, generalizando para 336 meses, então no primeiro é 13,91 mais 13,91 vezes K, né? E aí você pode colocar o 13,91, vai ficar 1 mais K, 1 mais K quadrado, 1 mais K ao cubo, 1 mais K elevado a 336. Então, tudo isso vai te gerar o preço de R$100. Beleza? O preço de R$100. E o preço de R$100 está aqui. Agora, como é que eu faço para achar o valor de K? Eu tenho uma equação, né, que envolve potenciação, então eu tenho que isolar o K, tá certo? Então eu passo esse 13,91. Então o passo mais difícil seria chegar aqui, né? A partir daqui você vai fazer álgebra, tudo bem? Então até aqui você está fazendo cálculos envolvendo porcentagem. Porcentagem em cima de porcentagem, porcentagens sucessivas. Agora eu passo esse 13,91 para o outro lado. Para o lado
debaixo do 100. Então, o que vai ficar? Vai ficar 1 mais k elevado a 336 e o 100 vai ficar dividido por 1391. Por quê? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Tá certo? Então, eu passei o 1391 para o lado direito. Agora, eu tenho 1 mais k elevado a 336, é 100 sobre 1391. Até aí, tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados a uma potência chamada, para eliminar esse 336, eu tenho que dividir por 336. E dividir por 336 é a mesma coisa que multiplicar por... Então, eu vou fazer uma multiplicação dos dois lados. Uma multiplicação de 1 sobre 336. Se eu elevar 1 sobre 336 dos dois lados, o 336, quando multiplicar o 1, vai dar 336, dividido por 336 dá 1. Então, vai sobrar do lado esquerdo 1 mais k. É a maneira de você sumir com esse 336 daqui, tá certo? Da potência. É multiplicar pelo inverso dela. Mas multiplica dos dois lados. Você eleva a 1 sobre 336 os dois lados, tá certo? Então, vai ficar o lado esquerdo 1 mais k e o lado direito vai ficar 100 dividido por 13,91, 1 sobre 336. Beleza? Agora, é importante a gente dizer que esse K é 0, alguma coisa, mas ele pode ser 30%. Por exemplo, 30% é 0,30. Mas como é que eu faço para chegar em porcentagem? Eu tenho que multiplicar esse 30% ou 0,30 por 100. Se eu multiplicar por 100, o que vai acontecer? Vai cancelar esse 100, não é isso? E vai virar 30%. Então, aí eu vou ter o K em porcentagem. Então, o que eu faço para aparecer não 0, alguma coisa no K, mas escrito ele em porcentagem que ele quer, o K%. Eu multiplico todo mundo por 100. Então, 1 vezes 100 dá o próprio 100. O K vai virar um K percentual, ou seja, não é mais, se fosse, por exemplo, 30%, não seria mais 0,30, que é 30 dividido por 100. Não é mais 0,30. 10% é 0,10. Você vai ter 10, 20, 13%. Vai ser um número assim, um número maior que 0, né? Vírgula alguma coisa. Vai ser o K escrito na forma percentual, tá certo? 30%, 40%, é isso que ele quer. Mas eu multiplico por 100 todo mundo, então 100 vezes 1 dá 100, esse K vira um K percentual, agora ele não é mais, se fosse 30%, não é mais 0,30, é 30, tá certo? Porque 0,30 não é a mesma coisa que 30, certo? Agora eu multiplico o lado direito também por 100, e fica 100, esse 100 vezes o parênteses aí, beleza? Agora, eu vou passar o 100 para o lado direito e o problema acabou. Tá certo? Essa é a operação final que eu faço com o meu 100 indo lá para o lado direito e ele vai como menos 100. Portanto, se você comparar com a letra A, está dando 100, abre e fecha parênteses. Dentro desse abre e fecha parênteses, 100 dividido por 13,91, 1 sobre 336 menos 100. A resposta desse exercício, vamos subir aqui na escala Richter. A resposta desse exercício é a letra A. Tá certo? Eu espero que você tenha acertado esse exercício. Ele envolve porcentagem sucessiva. Não é isso? Então vamos ao próximo? Agora vem o exercício 13, que envolve um tema da estatística, que é o desvio padrão. O desvio padrão, ele mede a soma, você tem que calcular, saber calcular nesse exercício a média ponderada. A média ponderada é xi vezes fi, dividido pela soma dos FIs. Ou seja, quando você tem nota vezes peso, mais nota vezes peso dividido pela soma dos pesos na faculdade ou no seu colégio, você tem aí colocando pesos na prova P1. A P1 tem peso 1. Então, esse lado esquerdo, que você está vendo aí, o número de funcionários, esses números de funcionários do lado esquerdo, eles são os pesos. Então, na verdade, esses carinhas aqui, eles são os teus, o que em estatística se chama FI. Por que I? Quando o I é 1, você tem o F1. Então, este cara aqui, ele é o F1. É a frequência da classe 1. Ele vale 6. O outro da linha de baixo, ele é o F2. É a frequência da classe 2. E, por último, a frequência ou peso da classe 3. Então, se fossem provas, a P1 tem peso 6, a P2 tem peso 2, a P3 tem peso 2. Então, você vai fazer cada xi vezes fi, aqui seria o xis, né? Aquele objeto de estudo é o teu x,
índice I, o I é a classe. Quando o I é 1, você tem 2.000. Quando o I é 2, você tem o X2 que vale 2.500. Poderia ser idades, mas aí no caso é dinheiro, tá certo? Então você vai fazer o cálculo da média ponderada, e a média ponderada está escrito aqui. Ela está dando 2.500. Ele é cada XI, cada 2.000, 2.500 vezes, ou 4.000, vezes o cara do lado. Então, é 2.000 vezes 6, mais 2.500 vezes 2, mais 4.000 vezes 2. Tudo isso eu fiz. E eu achei que a média ponderada, ela é diferente da média aritmética, né? Que a média aritmética soma os números e divide pela quantidade de números, no caso você dividiria por 3. Mas aí não, a média ponderada é xi vezes fi mais xi vezes... Faz cada x1 vezes f1, mais x2 vezes f2, 2.500 vezes 2, mais o último que é 4.000 vezes, e soma. Então aqui está o cálculo da média ponderada que você tinha que fazer primeiro, tá certo? A partir daí, você vai fazer a raiz quadrada de cada peso vezes a média ponderada elevada ao quadrado. Só que um desses xis, ele é 2.500. Ele é a própria média ponderada. Então, o que vai acontecer? Este termo aqui, quando você está calculando aqui o desvio padrão, um deles vai dar zero, que seria 2 vezes 2.500 menos o próprio xp, que é 2.500, elevado ao quadrado, então isso dá zero. Por isso que fica só o primeiro e o último, o que tem peso 6 e o último que tem peso 2, cujo xi é 4.000. Tá? Então, entra este valor de xi, que é 2.000, vezes menos a média é 500, aí dá menos 500, mas ao quadrado, né, fica 500 ao quadrado. Então, você acaba chegando numa das respostas aí. Qual seria a resposta? Você tem então que o desvio padrão, né, ele é calculado assim, ele é chamado pela letra grega sigma, pela soma dos pesos, portanto, esta é a resposta. Existe essa resposta, 6 vezes 500 ao quadrado, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado? Existe. É a letra E aqui, ó. Eu estou vendo ela daqui, tá certo? Então, você tinha que cravar letra E. Isso é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, né? Tem toda uma teoria embutida neste exercício. Este exercício, portanto, ele é o exercício de número 13, tá certo? Tem o exercício 14. O exercício 14, ele é mais simples. Acho que é um dos mais simples de todos, não é isso? O exercício 14. Mas quem gosta de matemática, né? Que nem eu, adoraria fazer um exercício tão simples desse. Muito bem, como é que fica esse exercício? Você tem todas essas opções como verdadeiras. Ele fala que o quadrado de um número real x é x ao quadrado, que pode ser escrito como x vezes x. Mas esse x, comparado com x quadrado, o que dá? Às vezes pode dar menor, o x menor que x quadrado, ou o x maior. Ele quer saber qual dessas opções o x menor ou igual a x quadrado, ele é ao quadrado, ela é falsa. Então vamos ver, 0 é menor ou igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, e 0 é igual a 0. Então eu não pego o menor, eu pego a parte de baixo, que é igual, que também é válida. Quando eu falo menor ou igual, pode ser menor ou igual, de todos os jeitos, seria verdadeira. Então 0 é igual a 0. O item A é verdadeiro. Ele quer a falsa, certo? 0 é menor ou igual a 0? É verdadeiro. E 1 é menor ou igual a 1 ao quadrado? É verdadeiro, porque 1 ao quadrado é 1. Então 1 é igual a 1. No item D, menos 1 meio é menor ou igual a 1 quarto? Que é menos 1 meio ao quadrado, né? Menos com menos dá mais, e 2 vezes 2 dá 4, então ficaria 1 quarto. E menos 1 meio é menor que 1 quarto, portanto, o item D é verdade. E o item E, 3 meios, né? É menor ou igual a ele ao quadrado? Sim, porque ele ao quadrado dá 9 quartos, né? 9 quartos, 9 dividido por 4 dá maior que 3. Então, 3 sobre 2 é menor. Então, isso é verdade. Agora, qual é a falsa? A falsa é o item B. Então, vamos fazer a conta direitinho. 1 sobre 2, isto é falso. Por quê? Porque 1 sobre 2, ele é maior. Meio tijolo é maior que 1 quarto de tijolo. Tá certo?
Um quarto de tijolo daria um pedacinho assim, e o meio de tijolo daria o dobro. Tá certo? Então, um quarto, ele é menor. Então, o meio, ele é maior que um quarto. Portanto, a resposta desse exercício 14 é a letra B. Certo? Agora vamos para o 15. Pessoal, algumas partes eu já tinha feito porque para ganhar tempo no vídeo, tá certo? Então nós vamos trabalhar agora de novo com desvio padrão. Parece que eles gostam dessas coisas, né? Pessoal, esse exercício 15, ele envolve também desvio padrão. Só que agora, para calcular a média, não vai ser média ponderada, vai ser média aritmética. Então, o que que você tem? Você tem 30 pessoas, né? 30 notas, 0. E mais 30 nota 10. Então, você vai fazer 30 vezes 10 dividido pela quantidade de pessoas. Então, você soma essas notas dividido pela quantidade de pessoas, você vai ter 5. Em todos eles, a média aritmética vai dar 5. Então, se você tem, por exemplo, 60 notas iguais a 5, qual é a média aritmética? A média aritmética também é 5. Você faz 60 vezes 5, 60 pessoas tiraram 5, dividido pelos 60 dá 5 de média. Tá certo? Porque se você for fazer o desvio padrão de xi menos x barra, né, vai ter, no caso da turma 5, vai ter, todo mundo aqui vai ficar 5 menos 0, porque cada xi menos a média dá 0. O segundo aluno, se você pegar a nota dele e subtrair da média, também dá 0. E o desvio padrão é o quanto você se afasta da média. Ninguém aqui se afastou da média, nesse caso aqui, da turma 5. Tá certo? Então, a resposta é a turma 5. Ou seja, o desvio padrão é 0. Porque o desvio padrão ele mede o afastamento da média. Beleza? Vamos prosseguir. No exercício 16, ele envolve cinemática. Né? Você tem um carro que faz um percurso do ponto A até o ponto B, e do ponto B ele volta para o ponto A. Só que cada percurso desse, né, como de uma cidade a outra, ele vai com uma velocidade e da outra até a volta ele faz com uma outra velocidade. E os tempos, como os percursos são os mesmos, eu chamei esse percurso simplesmente da letra D. O ΔS de A até B é igual ao ΔS de B até A. Eu chamei uma distância D, ela é fixa. Né? Nós podemos descobrir essa distância. Então, como é que eu posso fazer? Se eu sei que a velocidade no trecho A, de A até B, ele faz a 80, e na volta ele volta com 100 km por hora, ele volta num tempo menor. E ele fala que esse tempo menor é meia hora. Que o carro, na volta, com velocidade de 100 km por hora, gastou 30 minutos a menos. Então eu tenho que usar isso no meu problema. Então o que eu faço? Velocidade é distância sobre tempo, velocidade é distância sobre tempo para os dois, tá certo? Então aí eu faço a seguinte conta. Se velocidade é distância sobre tempo, o que é tempo? O tempo de A até B é a distância dividido por velocidade. Multiplicação em cruz. V e T, eles estão multiplicando se você multiplicar em cruz. Então você pode trocar de posição, porque 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, né? Então o que acontece? Você troca a posição de tempo com velocidade. Então você diz que o tempo de A até B é a distância dividido pela velocidade dele. E o tempo de B até A é a distância, que é a mesma, dividido pela velocidade dele. No caso, de B até A é 100. Eu fiz essas duas equações aqui. Agora eu uso o fato dessa meia hora, que o tempo de B até A, ele é um tempo menor. Então se eu pegar o tempo de A até B e subtrair meia hora, eu tenho o tempo do outro. Tá certo? Ou seja, se o outro tivesse levado 2 horas de A até B, como a velocidade dele é menor, o outro vai levar 1h30, certo? Porque é meia hora a menos. Então o que eu tenho que fazer? Eu pegar o tempo de A até B, que eu não sei se é 2, quanto que é, eu vou subtrair meio, que é meia hora. Tá certo? Então esse meio aqui, ele está em hora. Eu passei 30 minutos para hora. Agora, eu escrevo no lugar de TAB e no lugar de TBA, os valores que eu tinha da relação de velocidade e distância sobre tempo, né? Então, tempo é distância sobre velocidade, eu escrevi esse cara aqui e esse cara aqui na equação de baixo. Tá certo? Que envolve os tempos desse de meia hora. Isso é uma maneira de brincar com álgebra, né? Então você tem aí misturado cinemática com álgebra.
num problema bastante interessante. Se o tempo de B até A é a distância dele dividido por 100, e o tempo de A até B é a distância dele dividido por 80, eu jogo ali. Agora, o que eu fiz? Em vez de tirar MMC, essas coisas, o que você faria nessa hora aqui? Eu tenho a mania de sumir com os números. Para sumir com 100, com 80, a melhor coisa é multiplicar todo mundo por 800, né? Ou você tira o MMC entre 100 e 80. Eu não faria assim. Eu pegaria cada termo desse e multiplicaria por 800. Esse cara daqui vezes 800, esse cara daqui vezes 800 e esse cara daqui vezes 800. Para quê? 800 dividido por 100 dá 8. Então eu obtenho 8D. E 800 dividido por 80 dá 10. Eu obtenho 10D. E 800 dividido por 2 dá 400. Eu multiplico por 800 todo mundo. E se fosse 2 e 3, eu multiplicaria por 6 todo mundo. E se fosse 7 e 2, eu multiplicaria por 14 todo mundo. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Para não ter que fazer MMC. Dessa forma, é o melhor jeito de você trabalhar com frações, né? Multiplicando pelo número que seria o próprio MMC. Agora, o que eu vou fazer? Eu passo o 8D para o lado direito, 10D menos 8D dá 2D, e passo o 400 para o lado esquerdo, então fica 2D igual a 400, o 2 passa dividindo, 400 dividido por 2 é 200. Eu descobri que o D, ele é 200 km, mas ele não quer saber o D, né? Que ele quer saber o quê? O tempo, quanto tempo o carro levou para ir do ponto A até o ponto B. Ele quer saber o tempo T de A até B. Então, se eu jogar no lugar dessa distância que eu acabei de encontrar, 200 km, ou na equação de baixo ou de cima dos tempos, eu acho os dois tempos. Mas ele não quer os dois tempos, ele só quer um dos tempos. O tempo do primeiro percurso, que é o tempo de A até B. Né? A distância é igual para os dois. Então eu vou jogar no lugar de D 200 e achar o TAB. Certo? Jogo 200 aqui. Agora, eu vou dividir por 10 em cima e embaixo, esse zero vai. Eu divido por 4 em cima e embaixo. Quanto que dá 20 dividido por 4? Dá 5. E quanto que dá 8 dividido por 4? Dá 2. Portanto, o resultado é 5 dividido por 2 horas. Ou seja, 2 horas e meia é o resultado. O resultado é a letra 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos, é a letra B. Como que eu faço regra de 3 compostas? Muito bem, você tem um tanque cuja capacidade é 180 metros cúbicos. Quando esse tanque ele está vazio, ele tem 3 torneiras que vão enchê-lo com uma vazão. E para encher com essas 3 torneiras, você consegue enchê-los, né, com um valor de 8 horas trabalhando, tá, com essas 3 torneiras abertas. Então você tem um outro tanque, tudo bem? Então, estando o tanque vazio, 3 torneiras de mesma vazão, gastam 8 horas para enchê-lo completamente. E aí, você vai trabalhar com torneiras, volume e tempo, né? 8 horas. E aí, ele fala o seguinte: se você pegar um outro tanque qualquer, certo? Um outro tanque, e trabalhar com 5 torneiras, e o volume dele você não sabe, ele é X, certo? Mas você vai trabalhar quanto tempo que você vai demorar? Y para encher esse tanque, vai demorar um tempo Y. Então você vai pegar um outro tanque de volume X, que você não sabe, em metros cúbicos, e vai trabalhar com 5 torneiras. Então o que eu faço? Eu chamei torneiras de T barra, podia chamar torneiras de T maiúscula ou T linha, eu chamei de T barra, é torneira. E esse T é o tempo que ele é medido em horas, tá? Ele é medido em horas. Muito bem. Agora, como é que eu faço a seguinte conta? 3 torneiras enchem um tanque de 180 metros cúbicos trabalhando 8 horas. 5 torneiras vão encher que volume, trabalhando Y horas. E aí eu faço a seguinte comparação. Volume e tempo, eu pus 2 flechas para cima, no volume e no tempo que está à direita, o tempo em horas. Por quê? Quanto maior o volume, maior é o tempo que eu preciso para encher. Então as flechas têm que ter na mesma direção, seja para cima, seja para baixo. Eu coloquei para cima as duas, mostrando que quanto maior um, maior é o outro, os dois são diretamente proporcionais. Quanto maior é o volume do tanque, mais horas você demora para encher.
Por outro lado, o lado esquerdo é o número de torneiras. Quanto mais torneiras eu colocar, de 3 para 5, eu aumento. O que acontece? Eu diminuo o tempo, tá certo? Eu diminuo o meu Y. Então, quanto mais torneiras, menos tempo eu levo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu mantenho o 8 e o Y, mantenho o 180 e o X na mesma posição, mas inverto o 5 e 3. Multiplicando em cruz, eu tenho o resultado pedido. Tá certo? Fazendo essa continha, você obtém 2x sobre 75. Portanto, o resultado deste exercício é a letra E. 2x sobre 75. É um exercício que envolve regra de 3 composta. Beleza? Um torneio de videogame, o menino João, sei lá, José, disputou apenas 3 partidas, fazendo um total de 2.660 pontos. Então, na segunda partida, ele fez 410 pontos a mais que na primeira. Então, como é que eu falo? Eu falo o total de pontos de cada partida, primeiro, segundo, terceiro, eu chamei de ABC. A, o total de pontos na primeira, B, o total de pontos na segunda, e C, a soma da 2.660. Isso ele fala. Então, isso seria a minha equação 1, né? Minha equação 1, 2.660. Agora, eu vou para a equação 2. Ele fala que na segunda partida, que é a partida B, o total de pontos B que ele fez, é 410 a mais do que ele fez na primeira. Na primeira eu chamei de A. Então, B é 410 mais A. Certo? Ele fez a mais. Agora, na terceira e última partida, fez apenas metade de pontos que na segunda. Tá certo? E aí eu pego o meu B, que é o que ele fez na segunda, e divido por 2, que é a mesma coisa, 410 mais A dividido por 2. Fazendo essa continha, joga no lugar de A alguma coisa A, no lugar de B alguma coisa A, no lugar de C alguma coisa A. E aí você acha o A. E aí ele quer o número de pontos feitos por J na primeira partida, que é A, eu estou chamando de A pontos. Quando eu divido por 5, deixa resto igual a, então eu vou achar o valor de A. Então, quem é A? É A mesmo. Quem que é B? 410 mais A. Então, no lugar deste B aqui, eu coloquei o valor de 410 mais A, portanto, está aqui, ó. Certo? Muito bem. E agora, no lugar de C, é a metade de B, então é 410 mais A dividido por 2. O que eu fiz aqui? Bom, eu somo este A com este A, dá 2A. Né? O 410 eu passo para o lado direito, fica 2.660 menos 410, que dá 2.250. E aí, eu chego nesta equação aqui, envolvendo 2.250. Agora, o que eu faço? Eu multiplico, como eu falei para você, todo mundo por 2. 2A vezes 2 dá 4A. E quando eu multiplico por 2, alguma coisa lá dividido por 2, esse 2 cancela. É por isso que eu dividi por 2, para ficar apenas 410 mais A. E o 2.250 multiplicado por 2 dá 4.500. Agora eu passo 410 para o lado direito, e 4A mais A dá 5A. E aí fica 4.090, o A fica 4.090 dividido por 5, que é 818. E aí ele fala que se eu pegar esse A e dividir por 5, qual é o resto? Se eu pegar o 818 e dividir por 5, eu obtenho o resto 3. Pode fazer a continha que você obtém o resto 3. Então, este exercício, ele envolve, na verdade, um sistema de 3 equações a 3 incógnitas, cujo resto é 3, e a resposta é a letra do 18, marca aí. A resposta é a letra B, o resto é 3, que também está batendo com o gabarito. Tranquilo? Vamos para o 19. Está terminando, gente. Gente, esse exercício aqui eu não precisava nem resolver, porque, na verdade, ele foi resolvido dia 6 de dezembro. Esse exercício só mudou o valor de X ali. Eu adivinhei o exercício, gente. Não precisa me agradecer, tá? Não precisa. Mas você não podia errar esse exercício, tá certo? Você não podia, não devia. É uma pena se você errou, tá certo? Porque ele fala um triângulo retângulo, que nem eu falei lá. Os valores eram muito próximos, inclusive, né? Ele te dá a hipotenusa e um dos catetos. Ou seja, você pode descobrir quem é x através de Pitágoras. X² mais 12 ao quadrado, que é a soma dos catetos, te dá a hipotenusa, que é 400. Tá certo? É óbvio que esse triângulo também envolve o chamado 3, 4 e 5, mas eu não costumo fazer isso, porque o 12 seria o 3 vezes 4, seria
o outro também é 4 vezes 4 e o outro é 5 vezes 4. Cada número aí, o 345 está sendo multiplicado por 4, então você descobriria que o 4 vezes 4 dá 16, o x é 16, ou você pode usar Pitágoras, tá certo? Esta é a relação do cálculo do teorema de Pitágoras. Você descobriria que o x é 16. A raiz quadrada de 256 é 2/8, certo? Isso dá 16. Muito bem. Como que você faz agora, né, que você sabe que o x ele vale 16? Você sabe que o x é 16, você faz a relação que hipotenusa vezes altura é o produto dos lados, que foi o que eu usei aqui e falei no vídeo lá, tá? Que h vezes a hipotenusa, h vezes 20, dá o produto dos lados 12 vezes 16. Você passando o 20 para o outro lado, simplificando, você acha que o h é 9,6. E agora você pode calcular a área dele. É base 20 vezes a altura, que é 9,6, dividido por 2. E aí você faz esta conta primeiro, ó. Você teria que fazer esta conta primeiro. 20 dividido por 2 dá 10. E multiplicar por 10 não precisa de calculadora, não precisa de HP, não precisa de nada. É só você andar uma casa para a direita, você descobriria que isso dá 96. Quem assistiu minhas aulas, com certeza acertou esse exercício. Eu tenho certeza que acertou. 96 centímetros quadrados, resposta à letra D. Tranquilo? Agora vamos para o último exercício. Bom, pessoal, esse exercício 20, ele envolve preço de cebola e preço de batata, dinheiro pago e quilo comprado, tá? E a partir daí, ele compra, no terceiro dia, ele compra uma certa quantidade de batata e de cebola e quer saber quanto que vai pagar nessa quantidade do terceiro dia. Então, vamos analisar o primeiro dia, o segundo, e a partir daí resolver a continha do terceiro, beleza? Então, vamos lá. Toda vez que você compra 1 kg de batata, né, e 1 kg de cebola e pagou 11, então, se você compra 1 kg de batata mais 1 kg de cebola, vezes o preço, né? É 1 kg vezes o preço, mais 1 kg vezes o preço, dá o preço, R$11 que você pagou. Agora, no dia seguinte, ele comprou 3 kg de batata. Agora, ele quer saber quanto que dá, no terceiro dia, 2 kg de batata mais 1 kg de cebola, ou seja, quanto dá 2 PB mais 1 PC. Eu tenho que fazer um sistema em que eu tenho que saber quanto que é o preço da batata e o preço de 1 kg de cebola. E aí eu consigo calcular o terceiro dia. Mas aqui estão o primeiro e o segundo dia, não é isso? Mas eu não vou trabalhar com esse sistema porque eu quero eliminar, por exemplo, PC, que é o mais simples aí. Eu posso multiplicar tudo que está em cima por quanto? Por menos 2. Se eu multiplicar de cima por menos 2, o que vai acontecer? Então, o que eu faço? Eu multiplico a primeira equação e mantenho a segunda. E vou trabalhar com essa nova equação, multiplicando toda a primeira equação por menos 2. Então, fica menos 2PB, menos 2PC, menos 22. E agora eu somo. Por que eu multipliquei por menos 2? Para fazer aparecer um menos 2PC, ou seja, esta quantidade com esta vai embora. E aí eu acho o preço da batata. 3 menos 2 dá 1. 3PB menos 2PB dá 1 PB, ou R$6. Agora, se eu sei que 1 PB mais 1 PC dá 11, né? E PB é 6, eu vou da primeira equação, nesta equação aqui, tá certo? E descubro quanto que é o PC, o preço de 1 kg de cebola. É igual a 11. Qual é o número que somado com 6 dá 11? Portanto, eu sei que o preço da cebola, ele vale 5, né? 6 e 5, 11. Ou passo 6 para o outro lado, 11 menos 6, 5. Então, eu sei que o preço da batata, R$6, e o preço da cebola, R$5. Ele quer calcular o quê? Ele quer que você calcule quanto dá, no terceiro dia, 2 kg de batata e 1 de cebola. E agora fica fácil. 2 kg de batata, certo? Vezes o preço de 1 kg de batata, mais quanto de cebola? 1 de cebola. 1 kg do preço da cebola, que não precisa escrever esse 1, não precisava escrever esse 1, preço da cebola, é igual a quanto? É igual a... Quanto que dá isso? Esse valor que dá aqui é a resposta do exercício. Quanto que dá 2 PB? O PB, ele vale 6 e o PC 5.
Então 2 PB é dando quanto? Está dando R$17. Se ele for comprar 2 quilos de batata e 1 quilo de cebola, ele vai gastar R$17, portanto a resposta é a letra D. Pessoal, terminamos assim a nossa revisão de matemática da prova da Transpetro 2023. Foi uma prova embaçada? Foi. Algumas coisas, né, como dizia o padrão, por exemplo, mas tinha outras coisas de geometria plana, também de potenciação, que eram mais simples, tá? Então eu vou deixar um abraço a todos, esperar de vocês os comentários, tá certo? E a gente se vê numa outra configuração, né, talvez para os concursos da área federal. Um abraço a todos e até mais.